A gente lembra que nós estamos ao vivo, na live pelo Facebook, todos os dias, sempre a partir da oração. Inicia a oração, a gente entra ao vivo aqui no Facebook. E eu já peço desculpas, né? Se eu tossir, é porque eu estou com a garganta bem ruim, né? Estive no médico ontem, levando uns exames que eu fiz aí. Enfim, a garganta, na verdade, não tem nada, né? Ele falou que é esse negócio do tempo aí, seco e tal, mexe mexe com essa coisa aí da tosse mesmo, né? Não tem jeito. E semana passada eu fiquei também no meio de muita poeira e tal, mas tá tudo bem. Só que pode ser que surja um espirro, uma tosse, é um processo chamado de alérgico, né? Deus querido, Deus eterno, Deus todo-poderoso e maravilhoso, Senhor da glória, aquele que comanda todas as coisas, um pequenino meteorito que a gente nem vê, né? 10, 15 centímetros, cai aonde Deus quer que ele caia. Não é cair aleatoriamente. Se cair sobre alguém é porque Deus quis que ele caísse. Deus tem contado todos os fios de cabelo da nossa cabeça. Nada é por acaso. Não existe acaso. Às vezes eu estou assistindo uma partida de futebol e eu vejo a bola bater na trave e as pessoas falarem, foi azar. Não foi azar, foi erro. Errou o chute. Não tem azar, não tem sorte. Errou. Se tivesse acertado, a bola teria entrado. Não é azar. Nada é por sorte ou por azar. Olha, foi por sorte que não morreu. Não, não foi sorte. Não foi porque não morreu. Agradeça a Deus, mas não foi sorte. Não existe sorte. Não existe sorte nem azar. Para o cristão, pelo menos, não deve existir. Nós cremos que Deus tem o controle de tudo. Absolutamente tudo. Então não é sorte, não é azar. Algumas coisas é capacidade, esmero, cuidado, outras de posse, Senhor, desta verdade, nós queremos mais uma vez te exaltar e te glorificar. Queremos mais uma vez engrandecer o Senhor, porque reconhecemos que o Senhor é soberano. Reconhecemos que o Senhor tudo sabe, tudo pode, tudo conhece. Não há nenhum tipo de coincidência. Nada acontece sem que o Senhor tenha controle disso. Isso nos dá tranquilidade e paz. Pedimos, Senhor, nesta manhã que o Senhor receba o nosso culto, que o Senhor receba a nossa adoração. Pedimos que o Senhor fale conosco, que a gente cresça juntos aqui na graça e no conhecimento do Senhor. É esta a minha oração nesta manhã, no nome santo e poderoso e verdadeiro do Cristo Jesus.
Amém. Hoje nós vamos falar aqui eu ia falar de perdão, mas eu tenho na minha vida algumas coisas encalacradas. Então a primeira coisa que eu não quero é ser hipócrita, né? Eu preciso resolver isso. Preciso resolver essas coisas. Tem coisas na minha vida que eu, sinceramente, não sei como resolver. Eu que sou formado em aconselhamento, tenho formação acadêmica em aconselhamento, tem coisas que, se eu for resolver à luz do mundo, é fácil. Eu resolvo em 2 tempos. Pronto, como a maioria faz. Mas eu quero resolver essas coisas para a minha paz, à luz da Bíblia. E aí eu abro a Bíblia e não consigo. Eu tenho um assunto aqui que a Bíblia... Não vou dizer que a Bíblia falha, não é isso. Eu creio que este assunto não é tratado abertamente na Bíblia, porque na época em que a Bíblia foi escrita, o posicionamento era diferente, né? Eu não sei se isso existia naquela época. Realmente, eu já pesquisei muito sobre isso, não consegui achar. Não consegui, porque é assunto, né? Não consegui achar. Eu consigo achar as pessoas resolvendo esse assunto à luz do mundo. Aí eu encontro fácil até na Bíblia. Agora, a Bíblia trazendo uma orientação clara sobre isso, a Bíblia fala sobre isso. Não estou dizendo que ela não fala. Ela fala como nós devemos fazer. Agora, e quando isso não é feito? O que você faz quando não é feito, não por você, mas por outra pessoa? Qual a sua posição? Qual a posição que você deve assumir? Então, eu ia falar sobre perdão. Preparei aqui, está aí. Aí eu pensei bem, eu falei, como é que eu vou falar de perdão para as pessoas, sendo que eu estou com um problema? Não que eu não perdoe, não é isso, mas eu estou com um negócio aqui enroscado. Aí eu resolvi não falar, até que eu resolva. Eu sou fácil de perdoar, eu perdoo com muita facilidade. Mas não é só perdoar.
resolver. Vamos resolver. Maria José, se você quiser, Maria José, eu posso mandar para você o que eu fiz aqui, sob perdão. Posso mandar. Você me manda o seu e-mail e eu mando esse materialzinho para você. Acho que é 4 folhas. Interessante você ler, né? Mas eu preciso resolver isso antes de eu falar sobre perdão. Não sei o seu problema, né? Não sei se é você que precisa perdoar ou se você precisa ser perdoada, mas é muito bom. E talvez não sei, agora falando aqui, talvez a solução do meu problema esteja naquilo que eu escrevi, não sei. Eu vou reler. Bom, enfim, vida é isso, né? Vida são questões, situações que vão se apresentando e algumas a gente resolve, outras não dependem exclusivamente de você. Outras dependem de outras pessoas também. E assim é a vida. E o pior de tudo, meus queridos irmãos e queridas irmãs, é que a vida vai passando e a gente vai perdendo tempo precioso que não volta mais. Se há um prejuízo, irmão, não depende da gente. Às vezes a gente faz tudo que deveria ser feito. Eu pelo menos, eu sou assim, não sei vocês, cada um é de um jeito, né? Cada um tem uma personalidade. Mas eu procuro fazer tudo que está dentro da minha condição de ser feito. Às vezes até ir além. Por causa disso, quando eu digo, eu fiz tudo que eu podia fazer. Eu fiz mesmo. Porque a gente não pode fazer a parte da outra pessoa. Como é que eu vou fazer a parte dela? A parte dela é a parte dela. É ela que tem que fazer, não sou eu. E a pessoa não pode fazer a minha parte é eu que tenho que fazer. Né? Às vezes a gente quer fazer a parte da outra. E a gente acha que fazer a parte da outra pessoa é perdoar. Estou falando de perdão aqui, mas é porque surgiu esse negócio de perdão, né? E a irmã escreveu que ela precisa muito ouvir sobre perdão. Perdoar não é fazer a parte da outra. Perdoar e também não é esquecer, viu? Porque nenhum de vocês, e eu também não, a gente não é máquina, né? Quando eu faço alguma coisa aqui que eu não gosto, ou recebo alguma coisa, eu vivo recebendo uns vídeos que eu vou te contar, sabe? Eu já falei que não é para mandar, as pessoas continuam mandando, eu não vou obrigar, sabe? Eu simplesmente deleto, não falo nada, deleto. Né? E perdoar é aquilo não nos incomodar. A gente lembrar daquilo, porque esquecer você não vai. Você não é uma máquina que você aperta um botãozinho e você deleta. Aliás, nem a máquina deleta. Deleta para você, mas fica lá. Existem programas, né? A gente vê a polícia, parece que até um programa israelense, se não me falha a memória,
que recupera tudo que foi deletado, tudo que foi apagado. Você vê que nem a máquina. Perdoar é lembrar e aquilo não te incomodar. Quando a gente lembra e aquilo incomoda, é porque a gente não perdoou. E Deus, quando nos perdoa, é para a gente não ser incomodado por aquilo. É verdade, irmã Maria. Verdade. É isso mesmo. Perdão é difícil, né? Mas a gente não pode se esquecer que Cristo nos perdoou. Isso eu estou trazendo aqui na minha mente para mim mesmo, né? Eu nunca fui merecedor do perdão, mas Cristo me perdoou. E vamos parar de falar de perdão, porque eu não sei nem se o meu caso é caso de perdão, sinceramente não sei. Eu acho que não. Eu acho que é mais... deixa pra lá, né? Quem sabe amanhã a gente fala de perdão. Não sei. Quem sabe? Hoje nós vamos falar de ressurreições. Plural. E eu gostaria de chamar você para abrir sua Bíblia. Porque quando a gente mexe na palavra de Deus, de alguma forma Deus vai abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento das coisas. Por causa disso que ler a Bíblia é fantástico, é ótimo, é espetacular para o corpo, para a alma, principalmente para o espírito. Leia a Bíblia. Não tenha vergonha de ler a Bíblia. Ah, mas eu não posso ler um outro livro cristão. Olha, não vou dizer que você não pode. Mas para que se nós temos a Bíblia? Para quê? Ah, mas você não acabou de falar que tem um caso aí na sua vida que você... Eu estou procurando. Eu não estou dizendo que não tem. Eu estou dizendo que até hoje eu não achei uma solução. Mas eu não disse que não tem. Eu disse que a Bíblia fala como as pessoas devem agir. É que a gente não gosta de ter problema. Eu sou sincero, eu não gosto. Problema, só problema. João, ressurreição. Anastasis, ou Anastase, ou resurrectio, do latim. João capítulo 5, versículos 28 e 29. Ressurreições. Porque na verdade são duas. Senão não seria plural, né? Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então haverá duas ressurreições, dois tipos de ressurreição.
O conceito, né, desta palavra ressurreição é voltar à vida depois da morte. Este é o que quer dizer ressurreição. Foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus não ficou 10, 15, 20, 30 minutos com o coração dele parado. Você me entende, né? Jesus ficou 3 dias morto, corpo morto. E ele ressuscitou. E se nós não formos arrebatados, nós morreremos e nosso corpo vai para o cemitério. Vai se decompor ali. Mas chegará o dia daqueles que não foram ou não serão arrebatados, porque muitos já partiram antes do arrebatamento, e nós estamos aqui, poderemos ser arrebatados ou poderemos partir antes do arrebatamento. Chegará o dia em que nós, quando eu digo nós, irmãos, é o corpo. Aquilo que está morto, aquilo que está, como a Bíblia chama, dormindo, aquilo que está só as roupas ali, os ossos, entende? Eu não quero ser cadavérico aqui. É tudo, irmão. Eu vou chegar lá, Edgar. Já vou falar disso. Aquilo que foi para a corrupção, aquilo que se corrompeu, se deteriorou, aquilo vai ressuscitar. Aquele corpo que não existe mais, que deixou de existir, que voltou a ser pó da terra, esse corpo vai voltar a existir, não em carne e osso, em coisas que são corruptíveis. A carne e os ossos são corruptíveis, estragam, apodrecem, mas esse novo corpo que a gente falou ontem, que é o corpo que Jesus adquiriu na sua ressurreição, que é o corpo chamado de glorificado. Então, aqueles que se salvaram aqui, aqueles que se viram como perdidos e necessitados de salvação, ressuscitarão para a vida eterna. O corpo glorificado se unirá ao espírito. Porque o ser humano não é só espírito, não é só corpo. Ele é completo, ele é corpo, alma e espírito. E a ressurreição vai completar esta personalidade, esta pessoa novamente.
Quando diz aqui em João ressurreição para a vida, quer dizer para a vida junto ao Senhor. Para a vida eterna de alegria. Eu vou voltar daqui a pouquinho neste assunto, que eu vou falar de Daniel, que também fala de ressurreição. Por causa disso que eu sempre digo, quando você for estudar ou meditar no Apocalipse, não deixe de ter uma marquinha lá em Daniel, porque você vai precisar toda hora mexer com o livro de Daniel. Isso que está escrito aqui em João, capítulo 5, versículos 28 e 29, está um pouquinho mais explicado no livro do Apocalipse. O querido irmão Djalma, eu sei que você não crê em algumas coisas, né? Mas eu creio que você crê na ressurreição de Cristo, não crê? Eu creio que sim. Como foi a ressurreição de Cristo? Não foi de corpo, alma e espírito. Jesus morreu, o corpo ficou na gruta, porque lá é que ele foi enterrado. E depois de 3 dias, aquele corpo se uniu ao Espírito novamente, não é isso? Quando Jesus aparece por 50 dias para discípulos, não foi assim. Assim é a ressurreição. Assim será a nossa ressurreição. Num corpo glorificado. Um corpo sem espírito não existe. Não existe. Você perguntou para mim, aonde está na minha Bíblia isso? Eu estou perguntando para você, existe na sua Bíblia um corpo sem espírito? Existe espírito sem corpo. Agora, corpo sem espírito, não. Um espírito sem corpo é um espírito. Pode ser um espírito demoníaco, pode ser um anjo, um ser espiritual. Agora, não existe na Bíblia um corpo sem espírito, vivo. Estou falando do vivo, né? Claro. Então, a nossa ressurreição... Desculpa, irmão, o senhor acredita, sim, pastor, o corpo glorificado? Claro, o corpo glorificado. O corpo glorificado quer dizer um corpo cheio de glória. Um corpo glorificado quer dizer um corpo que não vai morrer novamente. Um corpo imortal. Um corpo que não adoece. Um corpo glorificado quer dizer um corpo sem pecado, que não peca. Porque o que nos leva a envelhecer, a adoecer, é o pecado. O corpo glorificado quer dizer aquilo que eu falei ontem, um corpo que pode comer, mas pode transpor uma parede, uma porta. Assim foi com Cristo, assim será conosco. Né? O livro do Apocalipse, como eu estava dizendo, também escrito por João, já aprimora isso que João mesmo escreveu no seu Evangelho.
Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6. Gostaria de convidar você para ler. Olha o que está escrito. Mas como que, irmão? Desculpe, eu não estou entendendo a sua pergunta. Eu não sei o que você quer saber. Você escreve assim, exatamente, mas como que esse corpo e espírito? Eu não sei, eu não entendi o que você quer. Você quer saber como é? Eu não sei como é. Ninguém sabe, foi isso que eu falei ontem. Ninguém sabe como é. Nós só vamos saber o dia que a gente ficar transformado, que o dia que nós formos transformados. É isso que você está perguntando? E como esse corpo, irmão, desculpa, irmão, eu não estou entendendo o que você quer dizer. Eu não sei se você está perguntando, porque você escreve assim, e como esse corpo e espírito, e põe um ponto final. Ponto final quer dizer uma afirmação. Se você está perguntando, você tem que pôr uma interrogação para eu saber que você está perguntando. Se você põe um ponto, quer dizer, você está afirmando. E como esse corpo é espírito. Você está me entendendo, irmão? Eu estou tentando aqui, hein? Se você está perguntando, põe uma interrogação no final, para eu saber, senão eu não sei, ninguém sabe. A pergunta tem que ser seguida de uma interrogação. Você põe ponto, você está afirmando. O corpo glorificado, como ele é, eu não sei, ninguém sabe, a Bíblia não esclarece. Isso eu falei ontem. Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6. Então João traz assim de uma maneira melhor aquilo que ele já viu, não melhor, mas mais esclarecida um pouco, aquilo que ele já havia escrito, ou ele completa, né? Aquilo que ele já havia escrito no seu Evangelho, capítulo 5, versículos 28 e 29. O restante dos mortos não reviverão até que se completassem os 1000 anos. O que ele está falando aqui? Ele está dizendo que esta primeira ressurreição, a ressurreição dos cristãos, a ressurreição daqueles, revelação de quê, irmão? Irmão, revelação de quê? Desculpa, não dá, eu estou tentando, hein, irmão? Olha que eu estou interrompendo várias vezes, mas você não está me ajudando. E como vamos acreditar em espíritos se não temos a revelação? Revelação de quê? De quê? Deus é espírito. Você é um espírito. Eu sou. Só que nós somos um espírito encarnado. Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6. João está tratando do início do milênio, quando todos os crentes, os cristãos mortos, né, estarão com Cristo, reinarão com Cristo por 1000 anos. Por causa disso que ele fala aqui em Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6. Os restantes dos mortos não reviverão até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então, os salvos, arrebatados e mortos, antes e durante o período da tribulação, ressuscitarão num corpo glorificado para estarem com Cristo durante o milênio. É isso que está escrito em Apocalipse 25. 20, versículo 5 e 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição.
É claro, porque os salvos só é que terão parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. A segunda morte é exatamente a morte espiritual. Segunda morte, não é que a pessoa vai morrer duas vezes. É que ela não vai ressuscitar durante o vencimento desses 1000 anos pós-arrebatamento. Ela vai continuar em sofrimento, sabendo que depois desses 1000 anos ela vai ressuscitar num corpo também e vai continuar em sofrimento. Por enquanto, aqueles que sofrem, o que sofre? Se a pessoa não tem corpo, o que está sofrendo? Está sofrendo a alma e o espírito desta pessoa. Só que pós-milênio, quando vai acontecer a ressurreição, como diz João 5, 29, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo, esses ressuscitarão e receberão também um corpo para continuarem no sofrimento, assim como os salvos estarão na alegria de corpo, alma e espírito. Aqueles que irão para o sofrimento também irão para o sofrimento em corpo, alma e espírito. Igual. Só que um estará na glória, o outro estará no inferno. Entendeu? Pelo contrário, aqueles que estiverem com Cristo, estou lendo aqui Apocalipse 25 e 6. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Meu irmão, isso não é espiritismo, irmão Djalma, que isso? Ô irmão, pelo amor de Deus, irmão. Ô irmão, eu sou pastor cristão, irmão. Eu não estou... Ô irmão, por favor, irmão. Você não entender, você achar confuso, não lhe dá o direito de você me ofender, de você dizer que eu estou pregando espiritismo, irmão. Que isso? Ó. Aí você está saindo, né, irmão? Eu vou deixar para lá, mas, poxa vida, eu não acredito em espiritismo, mas quem que está falando de espiritismo aqui, irmão? Eu estou pregando a Bíblia Sagrada. Por favor, está sendo grosseiro comigo. Você está sendo grosseiro. Não precisa isso. Eu parei 4, 5 vezes para explicar. Você vê que eu sou paciente, eu não quero que ninguém saia de uma pregação minha com dúvida. Se a pessoa sai, ela pode perguntar depois, mas não é para sair. Agora, você falar que eu estou pregando espiritismo, dizendo que eu também não acredito no espiritismo. Espiritismo é engano, já preguei aqui sobre seitas, heresias. Por favor, irmão, mantenha a linha. Mantenha a linha. Quanto à primeira ressurreição tratada em João capítulo 5, versículos 28 e 29, Daniel, no seu livro, no capítulo 12, versículo 2, ele resume os dois destinos diferentes que a humanidade vai enfrentar.
o destino da salvação, o destino do céu, junto com Cristo, e o destino da perdição eterna, que é o inferno. Daniel resume isso. Quer dizer, ele resumiu muito antes de João. Daniel 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Todo mundo vai ressuscitar. Todo mundo que morreu, morre ou morrerá, vai ressuscitar. Só os arrebatados não ressuscitarão, receberão automaticamente o corpo glorificado. Mas nem todos os que ressuscitarão irão para o mesmo destino, por causa disso que são ressurreições. É mais de uma para a glória, outra para a perdição. O Novo Testamento revela algumas coisas com distinção, revela trazendo distinção para justos e injustos, tá? Então, todos ressuscitarão, menos os arrebatados. Esses receberão no arrebatamento o corpo glorificado. O restante, os que já morreram, os que estão morrendo, e os que morrerão durante a tribulação, ressuscitarão. Para receber o corpo glorificado e estar no céu, o homem completo, corpo, alma e espírito, ou para ir para o inferno de maneira completa também, corpo, alma e espírito. Eu posso pedir uma gentileza, Djalma? Djalma, o que você tiver que perguntar, pergunta depois, por favor. De maneira mais clara possível para eu poder entender. Ninguém está saindo da Bíblia aqui, Djalma. Você pode não estar entendendo, eu te ajudo a entender, se você quiser e deixar. Mas deixa para perguntar depois. Só que eu não estou em Gênesis, Djalma. Djalma, não adianta você querer ler Gênesis. Eu estou em João, Daniel e Apocalipse. Eu estou dando a referência para você ler, para você tentar entender o assunto. Você está em Gênesis. Então por que eu dou referência aqui? Para encerrar, vai. Apocalipse capítulo 20, versículo 4 e 6. Lê aí, irmão. Djalma, lê comigo. Apocalipse 24 e 6. Apocalipse 24 e 6 menciona a primeira ressurreição. E identifica esses da primeira ressurreição, que são os salvos. Ele identifica e os chama do quê? Bem-aventurados e santos. A segunda morte, que é a morte espiritual, que é a separação sem retorno para Deus, é chamado de segunda morte. É quando o sujeito será enviado eternamente, porque assim como a alegria é eterna, o sofrimento também é eterno. Será enviado para o lago de fogo e enxofre, como está em Apocalipse capítulo 20, versículo 14, que eu sempre faço uma brincadeirinha dizendo que aqui será a inauguração do inferno. A primeira ressurreição, então, é o levantamento de todos os crentes, que Jesus chama
Em Lucas, abre aí, lê 14:14, ali Jesus chama de ressurreição dos justos. E Jesus também chama, em João 5:29, de ressurreição da vida. São nomes diferentes para a mesma coisa. Então são duas ressurreições. A primeira para a alegria, para o gozo, até o fim do milênio, em Cristo. E a segunda, que é a ressurreição do juízo para o sofrimento eterno. Pai, Deus Todo-Poderoso, é um assunto, às vezes, difícil, né? Mas eu creio que o Teu Santo Espírito, que é aquele que dá entendimento, dá graça, né? Vai ajudar os nossos irmãos e irmãs a entenderem, aqueles que não entenderam. Eu, como servo do Senhor, me coloco à disposição para ajudar, para explicar. Mas eu creio que quem dá a graça do entendimento é mesmo o Santo Espírito. Continua, Senhor, falando conosco, nos ajudando a crescer, Senhor, dia a dia, um pouquinho que seja, na graça e no conhecimento do Senhor. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, livra-nos, Senhor, da mentira. E se for da Tua vontade, traga-nos amanhã aqui para mais uma vez exaltar e glorificar o Senhor no santo nome do Cristo Jesus. Amém.